Fala, seus mal diagramados! O domingo com os resultados do segundo turno não foi fácil. A bad foi tão forte que me restou chibirar na live de apuração. Tivemos que nos confortar estilo Poliana e achar que foi menos pior a vitória de um fascista envergonhado e pragmático do que um fascista de Deus. Mas, continuando com o espírito Poliana, as derrotas da esquerda propriamente dita em vários municípios nem foram assim tão acachapantes. O bolsonarismo puro sangue parece ter perdido parte de sua potência, apesar de ainda ser uma força considerável. Mas o processo de demonização irracional parece que corroeu de vez a esquerda brasileira. O medo e a paranoia anticomunista se instalaram em definitivo no imaginário nacional e parecem um dos fatores mais fortes nas eleições. Vi gente que nem sabia quem era o prefeito fantasma, mas votaria nele apenas para evitar a vitória do Boulos. Falei anticomunismo e não antipetismo, pelo fato de que essa neurose política não se dirige contra o Jones ou Ian Neves e nem foi criada no século XXI com os governos do PT. Desde o governo Dutra, após a Segunda Guerra, a direita brasileira mobiliza a fobia e o moralismo vulgar contra a esquerda como um todo. O antipetismo é apenas o capítulo mais recente dessa novela. Não é um processo que começou com o Reinaldo Azevedo ou o Diogo Mainardi escrevendo na Veja. É uma tática quase secular. E só assim para compreender como o prefeito Apagão e o prefeito Inundação conseguiram suas vitórias. Lula tinha uma conta corrente no setor de propinas da Odebrecht. Quantas vezes eu já repeti isso de domingo pra cá? Se algum dos meus amigos com acesso a esse bendito documento estiver me assistindo agora, por favor, eu imploro, mande pra mim essa planilha, pra mim, não pra Veja. Eu peço de joelhos. Por favor. Eu tô esperando, tá bom? Como estava com a TV ligada por conta da apuração, continuei a assistir e me deparo com a matéria do Fantástico sobre o confronto entre os traficantes do complexo de Israel e a polícia militar, que deixou 3 trabalhadores mortos e que durou quase 3 horas no Rio de Janeiro. Nem vou me estender sobre isso, mas recomendo a live do Inteligência Limitada sobre o tema com o Rodrigo Pimentel e a pesquisadora Viviane Costa, ou qualquer entrevista e texto do Bruno Paes Manso, que fez um importante livro sobre esse problema, para vocês verem que até o Vilela, que dá palco de 12 horas para crente maníaco criacionista com a desculpa de escutar todos os lados, às vezes acerta também. Como já estava com a cabeça cheia de Renesci, Dom Luiz e eleição, resolvi abrir o Instagram para ver alguma bobagem, mas o meu algoritmo, que estava calibrado para apenas me mostrar moleques praticando a arte do grau, vídeos de Scanias tunadas, gostosas do futevôlei e também jogadores como o Dudu Cearense comentando quais outros jogadores foram piores que ele, me oferece uma mina que lembrava uma mistura de Bela e Belinha com Vandinha, que se diz cristã e neurodivergente. A cada reel, uma pregação. Tento escapar, bloqueio o perfil e o Instagram me oferece o quê? Aulinha de músico worship. Não adianta o Regis Tadeu acusar os DJs de não serem músicos. O verdadeiro estelionato musical da atualidade é o worship. Como se não bastasse ser o nosso fascismo popularesco, os evangélicos ainda criaram a versão musical do Zolpidem. Tanto a Vandinha crente como o complexo de Israel partem do mesmo fenômeno que vamos chamar aqui de grilagem cristã. Percebendo que não adianta rejeitar o mundo, os crentes começaram a fazer uma versão deles de tudo o que existe no mundo secular, de modo a atrair mais e mais fiéis.
É um estranho jogo de ganha-ganha. Você pode continuar apegado às coisas e hábitos do mundo, mas ainda assim será salvo pelo sangue de Jesus Cristo. Se antes existia um estigma visual em ser crente que os distinguia do resto da população, hoje em dia só sabemos que alguém é crente quando ele abre a boca e despeja lixo gospel sobre nós. Algo que precisa ser dito é que tivemos não só uma expansão demográfica dos evangélicos, mas um embranquecimento no visual das lideranças. Eles foram de uma religião de negros periféricos urbanos brasileiros para um estilo fashion branquinho e asséptico nas últimas décadas. Essa questão racial diz muito do problema evangélico atual, por sinal. Essa capacidade de devorar e remodelar toda e qualquer coisa em nome da evangelização a todo custo me lembra muito o modo como o agronegócio funciona. Quem já viajou e teve que passar por áreas dominadas pela soja ou pela cana-de-açúcar conhece bem a sensação de tédio e de destruição da diversidade que essa cultura implica. A expansão gospel realiza na sociedade exatamente o mesmo que o agro faz com os biomas: a instalação de uma massiva monocultura, a morte da diversidade ecológica e mental, uma teimosia em ser monotemático, seja em nome do lucro, seja em nome da evangelização. Muito se fala na ficção científica e mesmo na ciência oficial em terraformação, ou seja, nas técnicas para transformar o ambiente de planetas em algo similar à Terra, de modo a torná-los habitáveis para os humanos no futuro. Elon Musk chegou a ser um dos defensores de um bombardeio nuclear massivo em Marte para que em pouco tempo ele possa ter um ambiente similar ao da Terra. O mundo gospel parece ter uma ambição parecida e que vou chamar de crente formação. O desejo insano de remodelar todo o mundo à imagem e semelhança deles. Não interessa se você tem tatuagem no rosto ou se fez mais harmonização que o Marco Bezzi. Não interessa se é academia gospel ou nutricionista gospel. No fundo, tudo é a mesma merda. Me parece que estamos em uma espécie de ratoeira, como se só existissem duas opções: ou o identitarismo, esse fantasma que atormenta a direita e seus papos sobre o woke e a própria esquerda, e fascismo, seja ele gospel ou liberal. Para esclarecer esse ponto, vou ter que puxar pelo livro Cinismo e Falência da Crítica, do Vladimir Safatli. Nele, Safatli identifica uma estrutura bipolar de controle de nossas formas de vida, no qual se impõe uma chantagem de escolha forçada, em certo nível ideológico praticado por algumas figuras de proa da política nacional, como Nicolas ou Pablo Marçal, por exemplo. Existem apenas duas grandes formas de viver atualmente: ou o comunismo, esse monstro ideológico que une os fracassados, parasitas do Estado, burocratas, corruptos, encostados, pervertidos e satanistas, e o cidadão de bem, cristão, trabalhador, explorado pelo Estado, bondoso, honesto e sexualmente normal. Quando se fala em comunismo ou consórcio comunista, se quer encarcerar as pessoas nessa estrutura bipolar: ou você é do bem e honesto, ou do mal e pervertido. Todo o auê em torno da performance da Tertuliana Lustosa em uma universidade federal parte desse jogo viciado ideológico que querem nos chantagear, o que também explica as pessoas votarem em dois merdas como o Nunes ou Sebastião Melo. Sabem quem se dá bem com isso? Os políticos do Centrão, que adoram ter como adversários um dos lados dessa estrutura bipolar. Observem o que o Sugar Baby do Risoli de Clamídia falou em seu discurso de posse: vencer o equilíbrio. A lenda dos extremos serve eleitoralmente apenas para, pelo menos em nível municipal, reforçar as estruturas tradicionais que historicamente se instalaram no Brasil desde as capitanias hereditárias. Talvez o worship e a moda gospel reflitam bem essa lenda do Centrão como o miolo equilibrado da sociedade. Um estilo musical vazio como o worship é uma espécie de centrão musical,
ou o Centrão é o worship da política, uma aparência anêmica e pretensamente sem ideologia, mas que dá suporte às maiores atrocidades da direita. Engraçado ver como o político do Centrão, por mais que seja pragmático e profissional, quando abre a boca só repete senso comum bolsonarista ou no máximo apoio vago e frouxo aos programas sociais petistas, né? A mesma coisa se aplica ao visual e à música de churches de parede pretas, com os seus pastores que agem como blogueirinhos e tocam um sonífero worship enquanto vociferam ideias de fazer o delegado Fleury sorrir no inferno. Desde o fim da ditadura, seja com o príncipe sociólogo no poder ou com a economista e ex-guerrilheira Dilma e agora com Lula, essa política prostituída vai se aproveitar desses pretensos excessos ideológicos para fincar seus dedos no orçamento. Quando um picareta de marca maior como o Ottoni de Paula, vejam bem, do MDB, demonstra apoio ao Lula, não são os evangélicos se bandeando para a esquerda, é apenas a velha política de sempre que não consegue viver longe do poder. São caras que em nome da grana, uma hora defendem programas sociais e na outra atacam os mesmos programas como o comunismo. Sem a percepção dessa armadilha que nos colocam, sempre ficamos com a ratoeira e o Centrão fica com o queijo. E aí só iremos caminhar em círculos e idas e vindas da esquerda no poder. Entre marés vermelhas e ondas verde e amarelas e ameaças de impeachment, o oceano do Centrão permanece intocado. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro, Pix e conta jurídica. Caso vocês queiram, posso fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês. Além do YouTube, estamos presentes também no Instagram, no TikTok, no Facebook, no Threads e no Blue Sky. Não deixem de conhecer nossos novos modelos de camiseta no site da El Cabriton e nosso curso no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que acreditam que o Centrão não presta um papel de prejudicar a política nacional, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.